que é que a empresa de vocês faz hoje? Resume aí pra gente, assim. Nós somos uma escola técnica profissionalizante, hoje focada na área da beleza, Tá. que a gente pretende no futuro abrir para outras áreas, mas hoje o foco é beleza. A gente também tem a área de Continuing Education, que é para quem já é licenciado, que são os cursos avançados. Então, eu vim do Brasil, eu já tenho uma licença. Tem muita gente que validou a licença aqui, às vezes não tem experiência local e quer saber dos protocolos, das técnicas daqui. Então, a gente treina as pessoas, a gente ajuda a passar na prova, ajuda no sentido de... eu tenho um curso, né, para passar na prova, porque a pessoa... Um cabeleireiro, por exemplo, ele necessariamente vai ter que fazer a prova do Estado. A gente validando ou não as horas, ele vai precisar fazer a prova. As pessoas, elas precisam de ajuda principalmente por causa do idioma, né? Porque a prova não tem em português. A prova ou ela é em espanhol ou ela é em inglês. Né? Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente continuar. O cabeleireiro, por exemplo. Existe o cabeleireiro no Brasil que ele nunca fez curso, porque ele aprendeu lá no dia a dia, já é 15, 10, 20 anos cabeleireiro. E aí ele chega aqui e ele quer exercer a profissão dele. Ele tem essas horas de experiência ou ele vai ter que fazer um novo curso técnico? Não, legalmente a gente pode abonar horas, sim, mas não 100%. Tá. Legalmente ele vai ter que cumprir algumas horas, normalmente 25% do curso, tá? Existem estados que aceitam. Então, existem alguns caminhos. Por exemplo, Nova York existem estados que aceitam as horas e aceitam qualquer status, tá? Então, existem caminhos, às vezes, de você fazer num outro estado por experiência e transferir para a Flórida. Só que aí, na hora que transfere para a Flórida, a gente depois vai ter um outro fator, que é a questão de documentação. Mas Nova York, por exemplo, aceita 100% a experiência. A Flórida aceita, mas vai fazer ele cumprir 25% das horas Uma coisa dele. legal que você falou é que aqui, pessoal, tudo é por estado. Uma coisa é Flórida, outra coisa é Nova York, outra coisa é Califórnia. Então, você, cabeleireiro, vem pra cá, você quer trabalhar na Flórida, você vai tirar toda a sua licença na Flórida. Se você, de repente, um dia ou outro, eu quero morar na praia lá da Califórnia e for pra Califórnia, aí é outra história. É outro tipo de licença, vai ter que procurar uma escola lá para te ajudar nesse processo. Então, aqui, por isso que chama Estados Unidos, na verdade deveria chamar Países Unidos, porque cada estado tem a sua lei, cada estado tem a sua mandatória. O que a gente está fazendo para facilitar, a gente está lançando um projeto, que é o projeto de certificação e validação internacional, onde o brasileiro pode fazer, o brasileiro ou a Latinoamérica, ele pode fazer o curso de forma online, tá? Lá no Brasil, o mesmo programa que ele faria aqui. Que legal. Então, se ele chegar aqui com o meu diploma, né, que ele fez online, eu sei que ele fez o currículo daqui. Sim. Então, eu consigo abonar essas horas, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa de prática, algum teste na escola, e aí eu consigo dar o diploma para ele aqui assim que ele chegar aqui. O que acontece de estado para estado? A gente tem um fator de desvantagem na Flórida, porque a Flórida tem menos horas, no caso da estética, não do cabelo, menos horas que outras esteticistas. Então, por exemplo, em Nova York ou em outros estados, esteticistas são 600 horas. Na Flórida são 200. Então, mesmo que você faça de um estado para o outro, eles vão pedir complementação de horas, tá? Entendi. Estados que aceitam as horas, eles vão aceitar o diploma da Master e eles vão abonar essas horas 100% para dentro da escola deles. Tá. O cabelo já é uma vantagem. O barbeiro da Flórida é um dos melhores a nível nacional. Então, o cara que tem as horas de barbeiro da Flórida, ele consegue validar em quase todos os outros estados. Entendi. O cosmetólogo também. Então, esses são alguns conhecimentos técnicos, na verdade, que por mais que tenha essa diferença de estado, mas se ele tiver um diploma de uma escola americana, ele consegue levar esse diploma para outro estado. Entendi. Que às vezes, se você chegar com um diploma brasileiro, tem escolas, principalmente 100% americanas, que não vão abonar. A gente, por conhecer os estados, por saber como é o currículo do Brasil, a gente entende que muita gente aprendeu dentro de casa. Que vem de família. Minha mãe tinha um salão, a gente ouve muito, eu aprendi com a minha mãe. E isso conta muito. Né? Então, às vezes, a gente faz um teste prático com a pessoa dentro da escola. A gente tenta entender qual é o nível dela, para saber o que a gente vai precisar complementar. A gente complementa muito com horas de controle de infecção, com horas de legislação local. Se aparecer um inspetor no seu salão, como é que você vai reagir?
O que ele vai querer ver? Que tipo de documento você precisa apresentar para o inspetor? Porque no começo eu passei por isso, né? A gente fica que nem barata tonta a hora que aparece a fiscalização. Eles são maravilhosos, a gente tem muito medo deles, mas na verdade... É o DBPR. Tem o inspetor do DBPR, tem do Health Department e tem da prefeitura, porque a gente precisa estar licenciado nas 3 áreas. Então, a área de business, que é toda a parte de prefeitura, que no Brasil seria tipo alvará, business license. A parte do DBPR, que é o técnico do profissional, né, que é o Department of Business and Regulation, que é das profissões, né, Professional Business Regulation, e o Health Department, que é como se fosse a Anvisa pra gente lá no Brasil. Então, para quem trabalha com tatu, por exemplo, com microblading, que tenha qualquer tipo de agulha, a gente precisa ter o lixo biomédico, precisa se recolher essas agulhas. Tem gente que trabalha em casa, precisa tomar cuidado. Muita gente, então a gente vai ver isso muito comum na nossa comunidade. E, assim, o que eu costumo falar para as meninas, só cuidado para não ficar fazendo muita propaganda no Instagram, porque um denuncia o outro, isso é muito triste. Isso é triste aqui. Mas o cuidado é exatamente essa questão do descarte das agulhas, porque você coloca em risco toda uma cadeia, que vai da sua família, a quem recolhe o lixo, ao seu cliente. É muito sério, né? Então, essa conscientização, eu acho que falta um pouco, às vezes, pra gente. Por quê? Porque, às vezes, tenta pular umas etapas de procurar, e eu entendo o medo das pessoas, mas eu me coloco à disposição, e que as pessoas podem perder o medo, elas podem ir lá na escola, bate na minha porta, fala, preciso falar com você, e a gente vai ajudar no que for para tentar regularizar essa pessoa. É possível a regularização para as pessoas, né? Desde que a pessoa esteja ciente, né, do caminho correto a se fazer. Né? Isso é muito importante. Vamos supor, independente do status imigratório, ela abriu uma empresa e ela está hoje trabalhando de casa, o que é ilegal. Não pode trabalhar de casa, a gente sabe, mas tem muita gente que faz. Ela trabalhando de casa, mas ela já tem uma empresa aberta. Ela pode te procurar para tentar tirar a licença dela? Pode, claro. Legal. E aí a gente vai avaliar qual é o nível de conhecimento, óbvio. A gente vai fazer algumas perguntas técnicas, isso é importante. Eu tenho que saber qual é a situação dessa pessoa aqui, para a gente poder ajudar também, né? Isso é importante. Eles vão pedir algum documento para poder fazer a licença. Existem... o social é o 100% correto, é o que a lei exige, de certa forma. A gente sabe que tem muita gente que resolve fazer com Tax ID. É o que eu falei, eu acho que... não é o certo, não é o correto, a gente não aconselha, mas inventar número, colocar CPF, colocar número de passaporte é fraude. Então você vai acabar caindo num crime de fraude porque você vai usar o número social de uma outra pessoa. É melhor que a pessoa tenha um IT number, algo assim. Então o Tax ID ele é um número americano, né? Ele é único e americano. Mas, assim, deixar claro que não está correto do mesmo jeito. É importante a pessoa saber, porque a escola falou não está correto. O correto é o social. Porque, Mariana, é legal você explicar para o pessoal que uma coisa é vocês, que são a escola, que oferecem a profissionalização do profissional. E aí outra coisa é a cidade, é a licença do Estado. Então, a escola tem um vínculo com o Estado, mas são totalmente diferentes. Então, vocês passam essa profissão, olha, essa pessoa que está apta... Ela foi, né, fez o curso de cosmetology e tal, mas quem vai dar a licença... Perfeito. É o Estado. Nenhuma escola dá licença. A gente simplesmente qualifica. Então, eu estava explicando para eles. Quando você chegar na escola, a gente não vai nem perguntar se você tem social, não tem, porque a escola ela não pode negar o estudo para ninguém. Tá? Independente. Quando você termina, a escola ela emite um diploma. E esse diploma é aceito pelo Estado para poder fazer a emissão da licença. Então, o caminho correto, né, que o americano, por exemplo, faz quando ele se forma. Ele pega o diploma. O americano está acostumado a fazer tudo sozinho, né, o do it yourself. Ele pega o diploma dele, põe embaixo do braço, ele entra na conta do DBPR e faz a própria conta e cadastra a sua licença, ele faz tudo sozinho. O brasileiro também pode fazer isso, o latino pode fazer isso. A questão é que muita gente pede ajuda por insegurança, por não saber o idioma. Então, assim, às vezes a gente dá até um tutorial para a pessoa poder aplicar a licença. Mas quem faz a licença é o DBPR.
Né? No caso, é o DBPR que emite essa licença com base no diploma que a escola foi lá e eu assinei, que a Heloísa cursou, se graduou, tá tudo ok. Aí esse documento vai para o DBPR e o DBPR, junto com a conta que o aluno fez do pedido da licença, emite a licença do aluno. Tá? Ou seja, a escola ela não tem nenhuma responsabilidade nas informações passadas, né, dentro, porque o aluno assina um contrato e tudo mais. Ele preenche o contrato com as informações dele, ele assina dizendo que aquela informação é verdadeira, e aí a escola somente repassa essas informações para o diploma que dá direito à licença. Assim como a questão imigratória. Então, como a Heloísa falou, a escola é uma ponta, o board é outra ponta e a imigração é outra ponta. São três coisas completamente diferentes, né? Legal. Tá. Vou continuar aqui. Tem a outra pergunta que eu queria fazer. A pessoa tendo um diploma lá, então, uma situação ela não tem diploma no Brasil, mas ela já trabalha com isso há muitos anos. Outra situação, ela trabalha, mas ela também tem diploma do Senac, né, ou de qualquer outra instituição. Ela chega aqui, ela pode apresentar esse diploma e abonar horas também ou não? Pode. Legal. Aí com diploma muito melhor. Por quê? Porque aí eu consigo colocar no file do aluno. Sim. Né? A gente traduz, às vezes a gente faz até a validação. Vocês já conversaram com bastante gente de validação. Sim, gente, tem a Dani que faz validação não só de diploma universitário, mas diploma técnico, tecnológico. Então, entra nessa categoria também. A Dani tá dentro da Cine América, cineamerica.com. Entra lá que você vai ver a Dani falando sobre validação de diploma. A Dani do Valido SA, a gente tem uma parceria boa, por acaso, né? A gente descobriu aqui que a Dani estava aqui também. Então, ela pode ajudar quando a pessoa vem com esse diploma e fazer essa parte. Porque na cosmetologia e na barbearia, muito provavelmente vai ter que passar pela validação. Para ir direto para poder fazer a prova. Tá. No caso da estética e da unha, ela vai ter que vir na escola. Né? Então, aí a gente abona dentro da escola. Tá? Que mais você perguntou do diploma? Vamos ler as perguntas aqui, então. E no Brasil, você estava falando, desculpa, se a pessoa não tiver diploma, a gente tem parcerias no Brasil com entidades, tipo a Federação dos Cabeleireiros, que eles podem reconhecer as horas daquela pessoa no Brasil e emitir um documento pra gente que serve como uma espécie de um diploma. Gente, tem caminho pra tudo, né? Tem caminho. Tem caminho pra tudo, Tem caminho. Não é que a gente tá falando que é fácil, mas tem os jeitos, os caminhos para onde seguir. E legais, corretos. E legais e corretos. Um novo produto que você falou, achei magnífico, que a pessoa estando no Brasil já vai poder ter acesso a isso. Já vim com o diploma e aqui já fazer a prova, né, no board e tal. É tudo controlado, é uma plataforma online de curso, né? Então ela vai seguindo, ela vai fazendo todos os capítulos, vai fazendo prova, ela vai o mesmo caminho que o aluno presencial dentro da classe está fazendo aqui, mesmo pessoas que estão, às vezes, fora de Orlando, a gente usa muito o formato para quem, às vezes, está fora da cidade, não consegue vir em todas as aulas, eles têm o suporte à mesma plataforma. Ela está em inglês e espanhol, tá? Não existe o material em português, ele só existe em inglês e espanhol. Tá. Eu tenho o material em português, tipo PowerPoint, que eu posso dar como suporte para as pessoas. Se ela precisar de um suporte, de um instrutor falando português, a gente pode marcar aulas com essa pessoa em português. Tipo, não entendi. Então, a gente dá esse suporte também. Então, ela vai seguir o mesmo currículo de quem está aqui. Tá. E hoje a Master também tem um local físico e online. Poxa, muito legal. O físico é aqui em Orlando e online para todo mundo, né? Tem curso profissionalizante de massagem? Entra no esteticista, né? Então, não. É uma boa pergunta. A massagem é separado. A massagem é separado, o laser é separado. Tá. São dois bem chatos. A gente não tem ainda, mas eu já apliquei para o board de massagem. Mas é uma licença que demora 500 horas, dá quase 1 ano de curso. É uma das piores que tem. A prova é super chata. Para eles, a massagem é quase médico. Você tem que decorar todos os músculos do corpo para passar na prova. E eu conheço gente, às vezes nurse, que faz, ela não se preocupa, não tem que ter medo. Não passei na primeira vez, vamos passar na segunda, vamos passar na terceira. Nem um americano e nem gente, às vezes, muito qualificada passa logo de primeira. Mari, a pessoa fica com medo de, não passei, não vou conseguir. Não, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem jeito. Pra tudo, né? Você acha que também é porque aqui é muito cheio de fraude dessas clínicas de massagem? Você acha que é por isso também que a gente vê acontecendo, né? Que eles abrem a clínica para fazer outras coisas
Então, é que tem um mercado forte dos vietnamitas, Sim. né? Tanto na unha como nessa questão das massagens. Mas eu acho que eles sabem. Sabem, né? Eu no acho. fundo, eles fazem vista grossa, né? Eu acho. Infelizmente, né? Mas, então, o que está acontecendo muito é a massagista hoje usando a licença de estética como escudo. Eu costumo falar para as meninas, olha, é melhor ter uma licença do que nenhuma. Sim. Né? Porque se você for atender alguém e alguém te pedir uma licença e você estiver cobrando, para que serve a licença? A licença é para você poder cobrar por aquele serviço. Ou seja, você está exercendo uma profissão que ela é regulamentada. Para você cobrar, você tem que ter a licença, seja qual seja a profissão. Né? Seja qual for a profissão. Então, se é eletricista, vou cobrar, eu preciso de licença para fazer isso. Então, por um lado, você foi para casa de alguém, você vai fazer um serviço, e a pessoa te pediu uma licença, você não tem, você não poderia cobrar. Então, o ponto principal da licença é a questão de cobrar por aquele serviço. O segundo ponto é saber se você é apto para fazer aquele serviço ou não. Então, as esteticistas, elas estão usando, as massagistas estão usando a licença de estética, porque você não faz prova na licença de estética no estado. Você faz prova dentro da escola. Ela é uma licença relativamente fácil de se fazer. Porque você vai fazendo prova a cada capítulo, no final você tem uma prova, um teste, e dentro da escola. Só que o pessoal está usando muito para pós-operatório. E está começando a dar alguns problemas. Eu ouvi falar que em Miami eles estão indo muito atrás. Então precisa se tomar muito cuidado de entender que a massagem ela é separada da estética. A drenagem linfática, que no Brasil é comum a esteticista fazer, a esteticista aqui não pode fazer drenagem. Não. Olha só, não sabia disso. Não pode. Nada que é massagem com manual, com a mão, daqui para baixo, não pode. Precisa entender, tem muita coisa. A esteticista aqui ela é muito limitada. Só que, de novo, melhor você ter uma licença. Sim. Né? Porque se você vai cobrar... Eu acho que o maior crime é você estar fazendo um negócio, se chegar alguém e você não ter licença. Em Miami tem muito casas de recuperação pós-cirúrgica, né? E a gente vê cada coisa under the table que... Não, e olha, gente, o pós-operatório não é brincadeira, não. Porque elas drenam, elas colocam cânula, elas fazem acesso. Então, o pessoal acha que é brincadeira, mas não é não, viu? É complicado. Então, a massagem, ela vai fazer uma prova, e ela é uma prova federal, ela não é uma prova estadual. E você tem que passar com um nível, acho que de 75% mais. O eletrólise, que também agora é outra moda, que é o laser, também você tem que fazer prova, também tudo em inglês, ela é chata e agora tem muito procedimento que é feito com laser. Mas, de novo, não é impossível. Eu acho que a gente tem curso preparatório para tudo isso. Basta você se dedicar e buscar. Sim. Né? O pessoal desiste antes de tentar. Então, assim, para quem é massagista no Brasil, né? Que estudou no Brasil, uma carreira linda, é capaz de passar aqui. Não precisa ter medo.